E aí, sujeitos? Eu sou Lord Hania e sejam muito bem-vindos ao AdapTube, o quadro onde eu analiso uma adaptação e comparo com o material original, ressaltando as semelhanças e diferenças, sempre sem fazer juízo de qualidade. E a obra da vez são os dois livros da Selva, escritos por Rudyard Kipling, e o filme animado Mowgli, o Menino Lobo, de 1967, produzido pela Disney. Lembrando que esse vídeo trará spoiler das duas obras, então se você deseja experienciar qualquer uma das versões, livre de qualquer informação, recomendo você ler e assistir ao filme para uma melhor experiência, e em seguida retornar a esse vídeo. Caso você tenha interesse no material original, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você ler o conto de forma gratuita, já que ele está em domínio público. Mas se você tiver interesse em uma versão mais rebuscada e com informações extras, vou também deixar no primeiro comentário fixado o link para você comprar o compilado dos dois livros com desconto. Ao comprar por esse link, você ajuda na criação de novos vídeos sobre adaptações. O Livro da Selva não é um romance contando uma história centrada completamente em Mowgli, mas é uma coletânea de contos que foram lançados em datas e em lugares diferentes, compilados em dois livros. O primeiro originalmente publicado em 1894, o segundo publicado pela primeira vez em 1895. Um dos personagens mais recorrentes e protagonistas de vários contos é Mowgli, mas existem outros contos focados em outros personagens. Como nem todas as histórias são focadas em Mowgli, e considerando que o personagem caiu para o domínio público e qualquer um pode escrever uma história sobre ele, para esse vídeo serão considerados os contos presentes nos dois livros da Selva, escritos pelo autor original e que possuem Mowgli como protagonista. Em ambas versões, Mowgli é inteligente, habilidoso, gentil, safo, mas tem seus momentos infantis e é bem ingênuo no começo. Os contos ainda mencionam que ele sabe palavras de vários grupos de animais para se proteger, e que também é filho de lenhador, por isso tem instinto de construtor. Na animação, a origem de Mowgli é desconhecida, e assim como nos contos, ele é inteligente, habilidoso, mas tem seus momentos de brincalhão, de teimosia e é bem inocente no começo. A representação de Baloo difere nas duas versões. Nos contos, ele é mais sério, responsável por ensinar os lobos mais jovens sobre a lei da selva, e atuando como um professor para Mowgli, o disciplinando com frequência. No filme, Baloo é fanfarrão, com fama de malandro segundo Bagheera, agindo mais como um amigo de diversões para Mowgli, ensinando a se divertir e sempre brincando. Bagheera é uma figura respeitada na selva, algo que é comum em ambas as versões. Mas os contos mencionam um passado trágico, em que ele nasceu em meio aos homens, mas acabou se libertando depois de perder a mãe dele, um antecedente que é omitido no filme. Nos contos, ele também mima Mowgli como se fosse um irmão mais novo. Na animação, Bagheera age mais como um protetor do que como um irmão mais velho, exigindo obediência e postura de Mowgli. Nas duas versões, Akela é o líder da alcateia. Nos contos, ele começa viril, mas vai ficando mais fraco com o passar do tempo. Na animação, nada pode ser afirmado sobre ele, além de que ele é o líder da alcateia. E a participação dele na história é pequena, acaba fazendo uma ponta praticamente, diferente de alguns contos. Shere Khan também difere nas duas versões. Nos contos, ele é percebido como fraco, visto que nasceu com um problema na pata, por isso é chamado de O Manco, e caça gado por ser uma presa mais fácil, e eventualmente caça homens, o que é mal visto por aqueles que seguem a lei da selva. Além de menos ameaçador, ele também é carismático, visto que conquista a amizade de vários lobos da Alcateia de Seone conforme Akela vai ficando mais velho. No filme, ele é visto como alguém tão forte que seria capaz de derrotar toda a Alcateia, e todos que o encontram o temem de alguma forma, exceto Mowgli. Os macacos, nos contos, são chamados de Bandarlog, ou povo dos macacos. Não possuem personalidade ou memória. Não seguem a lei da selva, não têm líder, se comunicam apenas entre si e só brigam de forma injusta. No filme, eles também são baderneiros, mas conseguem se comunicar com outros animais e possuem uma certa organização, sendo liderados pelo Rei Lu. Kaa também é retratado de forma diferente em cada versão. Nos contos, ele não faz parte da tribo dos animais da selva, mas ainda assim é bastante respeitado, é faminto, não é agressivo até ser insultado, age como um aliado de Bagheera e Baloo e não está interessado em comer Mowgli. Na animação, Kaa atua como um vilão secundário, interessado apenas em devorar o filhote de homem. Hathi, o elefante, também aparece nas duas versões e é bem diferente em cada uma delas. Nos contos, ele é o Senhor da Selva, sábio guardião da lei da selva. No filme, ele é o líder militar dos elefantes, rigoroso, mas um pouco atrapalhado. Os contos exploram mais os pais adotivos de Mowgli, Pai Lobo e Mãe Loba. Nada é muito revelado sobre Pai Lobo,
Agora a Mãe Lobo é conhecida como Raksha, a demônia, por ser uma caçadora eficiente. Ambos personagens aparecem na animação, mas sem qualquer desenvolvimento e são menos recorrentes do que se comparado aos contos. É mostrado que, tanto nos contos quanto no filme, que Mowgli possui diversos irmãos. Mas um que tem um certo destaque em alguns contos é o irmão cinzento, o filhote mais velho, participando de uma jornada importante do seu irmão adotivo. No filme, nenhum dos irmãos adotivos sequer tem nome. Um personagem recorrente dos contos é Tabak, o chacal lambe-pratos, que age como um subalterno a Shere Khan, e que não foi adaptado para o filme. Outros personagens dos contos que não foram adaptados para a animação são Messua, a mãe adotiva de Mowgli, e Buldeo, um caçador da Vila de Homens. Em personagens originais do filme, o Rei Lu é um personagem exclusivo do filme, já que o orangotango de Bornéu, a espécie ao qual o Rei Lu pertence, não é nativo da Índia. Os abutres também são personagens originais, embora nos contos exista Tio, o abutre, que faz pequenas participações ao longo dos contos. A estrutura geral das duas obras é bem diferente. Os contos não foram publicados nem organizados em ordem cronológica. Os Irmãos de Mowgli, o primeiro conto a introduzir o personagem, começa com ele bebê, então salta para quando ele tem entre 10 e 12 anos. O conto seguinte, A Caçada de Kaa, acontece quando Mowgli tem 7 anos, ou seja, entre os eventos do conto anterior. O filme, por sua vez, segue uma ordem cronológica bem mais simples. Uma coisa que é importante nos contos, e que ficou de fora da animação, é que os animais seguem a lei da selva, onde através dela eles conseguem conviver em sociedade, prevenindo que carnívoros massacrem os herbívoros, além de garantir vários direitos para os animais. Outra coisa que também é característica apenas dos contos é que os animais se referem ao fogo como flor vermelha, algo bem excêntrico da cultura dos humanos. Nas duas versões, Mowgli cresce na selva. O que muda é como ele é encontrado. Nos contos, ele aparece na caverna de Pai Lobo e Mãe Lobo. O filme, por outro lado, mostra que ele foi encontrado por Bagheera e deixado na porta da caverna dos lobos. Uma coisa que foi omitida na animação é que Mowgli não é aceito na alcateia de imediato, e a lei da selva precisa que 2 membros, que não sejam os pais, falem em defesa do filhote. Esses 2 membros são Baloo e Bagheera. A motivação de Shere Khan em matar Mowgli também difere nas duas versões. Nos contos, ele falha em matar os homens que estavam com Mowgli, e se vê no direito de ter o garoto como sua presa, mas é impedido quando o Conselho da Alcateia permite a adoção de Mowgli, e assim jura matá-lo um dia. No filme, essa história não está presente, e é dito apenas que Shere Khan retém um ódio pelos homens. E diferente do conto, onde ele conhece o garoto desde criança, na animação, Shere Khan não sabe da existência de Mowgli até a segunda conversa entre Bagheera e Hati. Em ambas versões, Mowgli é expulso da alcateia, por questões relacionadas a Shere Khan. O que muda são as circunstâncias em torno da situação. Nos contos, Shere Khan vai com o tempo cooptando os membros da alcateia, e quando Aquila perde a influência no grupo, os lobos decidem expulsar o garoto, que revida utilizando fogo, inclusive contra Shere Khan. No filme, por conta de Shere Khan ter voltado para a região, o Conselho dos Lobos decide expulsar o garoto para a proteção da alcateia. Nas duas histórias, Mowgli é raptado pelos macacos. O que difere é que, nos contos, os macacos sequestram Mowgli enquanto ele está com Baloo e Bagheera para tentar fazer dele o líder do bando. Enquanto que no filme, Mowgli é raptado enquanto está apenas com Baloo e é levado até o Rei Lu para ensiná-lo a controlar o fogo. O resgate de Mowgli é realizado diferente em cada versão. Enquanto que nos contos, Baloo consegue a ajuda de Kaa e juntos com Bagheera realizam um ataque brutal, na animação, Kaa não participa e tudo ocorre de forma bem cômica. Falando em Kaa, nos contos, a cobra utiliza uma dança hipnótica para acalmar suas presas. Já no filme, ele possui um olhar hipnótico. Em ambas histórias, Mowgli acaba indo para uma aldeia de homens. O que muda é que o Mowgli dos contos vai por conta própria depois de ser abandonado pela alcateia, enquanto que o Mowgli da animação vai contra a própria vontade, mas acaba indo por conta própria depois de se interessar por uma menina da vila. Diferentemente do filme, nos contos, Mowgli passa um bom tempo na Vila dos Homens, inclusive é adotado por Messua, a esposa do fazendeiro mais rico da vila e que perdeu um filho chamado Natu para a selva. Mas mesmo assim, Mowgli tem dificuldades de se integrar aos humanos. O confronto final com Shere Khan também é diferente em cada versão. Nos contos, depois de passar meses na Vila dos Homens, Mowgli guia uma manada de búfalos até o esconderijo de Shere Khan,
e, com a ajuda de Aquila e do Irmão Cinzento, ele divide a manada em dois grupos, fazendo com que elas venham de direções opostas, encurralando o tigre, que é pisoteado até a morte pela manada. Depois, Mowgli escalpela o tigre. Por conta disso, ele é expulso da Vila dos Homens, acusado de bruxaria. E finalmente estende a pele do vilão na pedra do Conselho da Alcateia e sai para caçar com os irmãos. Na animação, quando o Shere Khan finalmente encontra Mowgli, o menino recebe a ajuda de Baloo e dos abutres. E enquanto que o tigre está distraído, Mowgli amarra um galho em chamas na cauda do vilão, que dissipa em horror com um final desconhecido. E depois desse confronto, ele avista a garota da Vila de Homens. É importante frisar que o próprio Walt Disney não queria fazer uma adaptação fiel em termos de história, caracterização de personagens e o tom dos contos de Rudyard Kipling. Ainda que em sua época os contos fossem considerados infantis, em retrospecto eles possuem um tom mais sóbrio, apesar de trazer elementos fantásticos como animais falantes. O filme da Disney, por sua vez, é bem leve, apesar de ter momentos tensos, principalmente aqueles que têm a presença de Shere Khan. Novamente, por conta da estrutura do livro ser uma compilação de contos, a narrativa da história pode parecer desorganizada, com história de contos colocados mais para frente se passando antes e entre eventos dos primeiros contos. Já o filme animado tem uma estrutura mais simples e bem linear, mais tranquilo de entender e de seguir uma linha cronológica. E apesar da animação não retratar personagens como eles são nos contos, ou de trazer todos os personagens para o filme, a animação realizou modificações que fazem sentido para a história que foi contada, além da introdução de alguns personagens que agregam ao filme. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Considere avaliar o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário contendo as suas observações do assunto desse vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.